Olá, sejam bem-vindos a mais um Fichex Talks. Eu sou a Aline Trajano, da equipe de marketing da Fichex, e hoje a gente vai falar com o Marco Túlio, né, que é um executivo de cibersegurança. A gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é sobre os riscos relacionados à OT. Mas antes disso, pode se apresentar, falar um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, para que as pessoas conheçam um pouco mais do Marco Túlio. Legal, Aline. Obrigado pelo convite novamente. Prazer estar aqui. E eu trabalho na área de tecnologia e segurança há 23 anos. Rodei nas indústrias de energia, enfim, utilities, oil and gas, grupos empresariais também e no mercado financeiro. Tanto no mundo corporativo também quanto as empresas digitais. Então, acaba tendo uma experiência um pouquinho mista. Na maioria do tempo em empresas globais aqui no Brasil, né, que estão liderando programas de segurança. E venho me especializando, venho atuando aí nos pelo menos os últimos 10 anos, ou na construção de programas de segurança, ou na reestruturação, remodelagem, né? Muitas vezes a gente tem um programa de segurança que ele começa do zero e aí vai muito focado em tecnologia e depois ele precisa expandir para olhar mais de governança, de gestão de riscos, uma forma mais integrada com o negócio. Então, eu venho nos últimos anos aí ajudando a transformar os programas de segurança de empresas de uma forma muito mais estratégica, né? E menos tecnológica, mas ainda assim conectando, né? Tecnologia, pessoas, governança, enfim. Então, Legal, então já é tudo que a gente vai falar, governança, pessoas. Mas falando um pouco disso, assim, né, a gente vai falar sobre OT, e quando a gente fala disso, por que esse modelo tradicional de segurança corporativa às vezes não funciona tão bem assim? eu acho que o grande ponto é que o mundo de sistemas críticos, né, sistemas industriais, está falando aqui de transportes, de trens, de portos, de energia elétrica, geração, distribuição de energia, água, gás, enfim. E também plantas, né, plantas industriais que geram ali uma série de commodities e produtos, enfim. Eles foram criados há muito tempo atrás em ambientes que eram totalmente isolados do mundo corporativo. Então eles funcionavam de uma forma muito, segmentada, apartada. E com umas tecnologias próprias embarcadas e desenhadas para esse modelo, entre aspas, seguro. E quando você vem hoje e conecta esse mundo com um mundo mais digital, em que a gente sabe o tanto de fragilidades, riscos que existem, você acaba expondo alguém que não foi preparado para aquilo, a um risco muito grande. E por isso gera uma série de problemáticas. Além disso, tem um olhar também que que existe, que é o fato de a infraestrutura crítica, ela tem uma questão nacional também, de segurança nacional. E com toda essa questão de guerras, né, e espionagem industrial, etcétera, você acaba trazendo um outro componente, que é afetar essas estruturas críticas dos países. E eu acho que um terceiro olhar também é que quando você fala de ambientes industriais, ambientes críticos, uma mexida, uma falha, um problema, ele tem repercussão física. Então imagina uma eclusa, que é onde, existe lá uma barragem, né, da hidrelétrica, em que você tem um barco que precisa passar de um lado para o outro lado do rio, outro lado da barragem. E aí tem desníveis diferentes, né. Então aqui você tem a hidrelétrica gerando energia e caindo lá embaixo, né, vai gerando a turbina vai gerando energia, vai caindo ali e gerando aquela energia elétrica, né. Então aqui, para o barco passar de um lado para o outro, daqui para lá ou de lá para cá, você tem uma área que chama eclusa, em que, você coloca o barco de um lado, mas ela já está no nível onde o barco está entrando, fecha os portões, vamos dizer assim, Uhum. e a água vai subindo, até que ele fique no mesmo nível do outro lado, e ele pode sair. Então imagina que ali tem uma série de sensores, devices de OT, que, operam isso fisicamente. Então, uma ação, até mesmo de segurança, pode gerar um problema operacional ali e colocar em risco vidas, né. Então, acho que esses 3 aspectos são extremamente relevantes. Tem a gente pode discorrer uma série de coisas, inclusive tecnológicas, que diferenciam,
mas isso são fundamentos que direcionam ações diferentes, né, que a gente está acostumado a um sistema ERP, a um vazamento de dados, a uma fraude, a uma parada de produção sistêmica, né, a um ativo digital. Isso tudo, acaba que ele é menos relevante, né. Claro, tudo depende do contexto, mas ele é menos relevante em empresas, industriais do que em, mundos corporativos, né, tradicionais. É, com certeza que você falou disso de não coloca só em risco a segurança digital, digamos assim, mas vidas, né, e não só hidrelétricas, mas hospitais e todas essas coisas que mexem, né. E falando um pouco do que você mencionou desses equipamentos antigos, além disso, costumam ter múltiplos fornecedores e também pouca visibilidade disso, né. E como isso, muda a forma de gerenciar esses riscos, como fazer com que esses riscos tenham a visibilidade que precisam e porque é importante, né. Eu acho até só para não deixar passar um ponto importante ali, eu acho que um outro aspecto é o impacto também, que ele vai fora da própria empresa, né. Então a gente falou aqui de vidas, mas ele pode impactar a sociedade, pode impactar ali o ecossistema, né, acho que isso é super super importante. A dinâmica, como você bem trouxe, sobre múltiplos, vendors, né, parceiros, você vê às vezes tem uma mesma empresa com múltiplos sistemas de escada. E essa mesma empresa tem vários fornecedores ali de equipamentos também, porque o SCADA é o sistema que monitora, que supervisiona, que ajuda a operar ali esses equipamentos que são físicos. Então imagina como fosse exagerando aqui, um ERP de operação. Mas ia ter vários ERPs numa empresa, né, isso é uma coisa que acontece de fato. E desses devices que estão em campo, que a gente chama de field device, eles também têm vários fabricantes diferentes. Então, cada um é operacionalizado por um parceiro diferente, por um fabricante diferente, às vezes por um integrador diferente. E muitas vezes você tem sistemas e ambientes que são operados remotamente por um outro, por um outro time de tecnologia ou de segurança apartado da própria empresa. Isso faz parte do componente para manter garantia, manter suporte ao sistema. Então, tudo gera uma diversidade de contextos que você mexe na fórmula do risco. Porque você está falando de sistemas diferentes, sistemas que têm mais ou menos controles, operações que têm mais ou menos controles, perfis de risco diferentes. Então tudo isso altera. A visibilidade, ela é muito inconsistente, diria, porque, o que se precisa focar muito é qual é o contexto daquele tipo de operação. É algo que gera, é uma caldeira que esquenta ali um 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 produto químico enfim, trata um produto químico ali, é um odorizador que coloca, odor no gás para distribuir o gás, é uma área que relés e chaves que ligam e desligam a energia num poste. Então tudo isso aí gera um contexto diferente, e esse montante de dispositivos que operam, alguns digitais e alguns não digitais, ainda físicos, físico e digitais e alguns só físicos, não conectam na rede, é algo que é difícil de inventariar. Então você tenta ali focar naquilo que é mais relevante. O que diferencia de TI, porque a gente quer ali uma assertividade de 90% de inventário, de 85, sei lá. Aqui a gente tem que achar aquilo que é mais crítico para aquele cenário de risco, para aquele negócio. Então, ir numa abordagem de OT é muito mais focado em contexto do que TI, que muitas vezes é focado em controle. Eu preciso aplicar o EDR, ou a tecnologia de previsão e vazamento de informação para todas as máquinas, ou a tecnologia de detecção e resposta para todas as máquinas. Ali você tem que olhar o que você consegue priorizar versus o contexto, e muito focada nesse alinhamento com a operação. Aonde em tecnologia, em corporação, em corporações, em TI, a gente consegue fazer um trabalho muito mais focado em, definir padrões e ali muitas vezes gerar fricção, em OT isso não pode gerar fricção, porque de novo, o impacto daquilo que você executa
pode ser imediato e pode ser numa grande operação. Às vezes o equipamento ele é tão frágil que você rodar um scan de vulnerabilidade ou somente um scan de rede simples, você derruba o equipamento. E por conta disso derruba tudo, pode derrubar toda a rede. Então, a preocupação é muito grande, né, entre essas diferenças. Então, e acho que um outro aspecto importante da visibilidade conectada com múltiplos vendors é o acesso. Então, governar acesso é uma coisa extremamente importante. Então, operações e acesso de terceiros a muitos lugares. Então, imagina que você tem uma distribuição de trens ao longo do Brasil, América Latina, etc. E cada ponto ali tem um equipamento remoto, digital, que é preciso ser acessado. Se você não governar aquele acesso, seja do teu próprio time, da empresa ou externo, o risco ele se exponencializa, né. Então a questão da governança de acesso, os controles de acesso, quem aprova quem, a autenticação, o log, o registro das transações, a revisão de acesso, tudo isso é extremamente importante para um mundo industrial e ainda é extremamente frágil. Então tem uns desafios muito grandes nessa área. Eu acredito, né, o que a gente fala muito, né, sobre só a pessoa que é necessário ter os acessos, e isso não só, na indústria, mas em todos os lugares que você falou, realmente é algo muito frágil. Agora, né, falando sobre esses múltiplos, entrando nisso, o que você acha que é o maior desafio? A tecnologia, esse processo ou as decisões, como você falou, ter a prioridade do que é ou não preciso ser feito? Eu acho que a decisão é o mais relevante, porque, querendo ou não, a gente, enquanto profissional de segurança, a gente aprendeu muito forte, a gente veio muito, né, com essa base de tecnologia e parece ser o mais simples. A decisão, quando a gente coloca um contexto de IoT, você tem autoridades distribuídas. Primeiro que o modelo, bom, já vai uma discussão grande se o melhor modelo é centralizado, federado, o que que centraliza, o que que federa, o que que distribui, enfim. Mas acho que a grande questão aqui de IoT sobre decisão um letramento. 2, você tem ali OT, os times de OT que são distribuídos, muitas vezes tem donos de planta, assim como tem os times de sistemas de OT que suportam várias plantas, né, e centralizam uma série de coisas. Você tem, times de command center, que são os CODs, COEs, CCMs, enfim, que são times que, entre aspas, de operação de negócio, que ficam monitorando. São os engenheiros, na sua maioria, que ficam olhando os sistemas, operando, monitorando, a fim de tomar uma ação. Por exemplo, poxa, caiu uma subestação, ele está monitorando e vai roteia a energia daquele bairro através de uma outra subestação. Então, esse é um outro time que também tem autoridade e responsabilidade. E aí tem um time de tecnologia. E tem também o time de cyber. Agora, para complicar um pouquinho mais, nesse mundo de OT, por exemplo, você tem o dono da planta de geração de energia, uma hidroelétrica, uma termoelétrica. Você tem um responsável pela distribuição de energia, e aí tem as regiões e tal. E você tem, por exemplo, gente que faz os times de medição de energia. Então, muitas vezes usam componentes similares ou os mesmos componentes ali. Então tem uma complexidade de definir quem faz o quê na situação tal. Acho que o mais importante é entender essa dinâmica, definir o melhor operating model, né? E a partir daí você discutir até os trade-offs, os cenários e tá preparado para quando acontecer alguma coisa, um incidente cyber, você já discutiu previamente aquela questão. E não deixando ali para o momento da crise, que é o pior momento do mundo para você discutir ali quem faz o quê, né. Falando um pouco sobre essa sua experiência, em que momento, ficou claro para você que a OT realmente precisa ser tratado como um tema de liderança, né, que precisam olhar, para ela com realmente esse olhar para entender melhor? Legal. Quando eu estava em 2012 num banco, como responsável de segurança de um banco, surgiu a oportunidade de ir pra AES, na época AES Brasil, do grupo AES Corp, uma empresa americana. E naquele momento, já se falava um pouco de Stuxnet,
que é aquele grande ataque cibernético perpetrado pelos Estados Unidos e Israel para desativar o beneficiamento de urânio nas usinas do Irã. E a partir dele gerou uma série de repercussões. E aí, em 2013, a S-Corp resolveu criar todo um modelo de cibersegurança com governança e tecnologia para que que chamavam de unidades estratégicas, as BUs estratégicas, também avançassem nessa pauta. E no Brasil não se falava em cyber ali em 2013. Então, eu fui convidado para assumir esse programa, né, de cyber, e a gente fez um trabalho de estruturação, muito focado em governança também, né? Então, assim, a gente tinha, obviamente, tecnologia, toda a parte de segregação de redes, enfim, os controles técnicos, mas também fizemos uma série de coisas relacionadas à governança, simulado de crise, reporting, construção de plano de resposta a cyberataque, ali foi uma coisa super inovadora para a época. Então, ali em 2013, quando começaram os ataques também lá nos Estados Unidos, isso repercutia no Brasil por ser uma empresa americana, uma filial de uma empresa americana na época, ficou claro que esse era um tema que ia, né, evoluir de uma forma muito rápida e de forma muito interessante. Então a gente criou um programa, todo um programa de segurança cibernética, apresentamos inclusive em Brasília, etc e tal. Mas, né, assim, foi um case muito legal, assim, que é premiado aqui no Brasil e lá fora. Mas que centrava nessa ideia de que cyber já era um tema não técnico. É técnico também, mas não é só técnico, né? Ele traz um olhar de cultura, de conscientização, de governança, de gestão de riscos, de alinhamento com o negócio, de entendimento da operação. Então, foi isso que a gente fez, e ali, foi a partir dali que eu digo que despertou um pouquinho sobre essa preocupação da segurança industrial, né. Ainda mais hoje em dia, né, em 2026 ainda tem empresas, organizações em si que não entendem a segurança, imagino naquela época. Agora falando um pouco do que a gente já falou, desses incidentes, né, os problemas geralmente começam em estações de engenharia ou contas compartilhadas, conexões de terceiros, como a gente já falou. Por que esses pontos, na sua opinião, continuam sendo tão críticos? Dá um desafio muito grande de letramento. Então a gente fala aqui de conscientização, educação e mudança de comportamento. No fim, falando de cultura de segurança no mundo de OT. Então, da mesma forma que esses ambientes tecnológicos não foram preparados para o risco digital, também as pessoas que trabalham nesse mundo ainda estão se preparando de uma forma mais assertiva para isso. Então você vê, não é raro você encontrar ali, você faz todo um trabalho tecnológico de segregação de redes, né, essa rede só fala com aquela, e todo um cuidado para a comunicação entre a rede de OT e as redes corporativas, você chegar no ambiente, na planta, e ter um modem, daqueles modems pessoais, né, roteadores pessoais, distribuindo Wi-Fi para quem trabalha lá, para ter um acesso à internet mais liberado, menos restrito, e ele está conectado na rede de OT. Ou seja, você protegeu toda a rede e a conexão, física abre uma porta da internet para a rede operativa. Que provavelmente não tenha toda a segurança que é necessário, se Não for tem. acessada vai ter Quem dera. acesso. E coisas assim também, do tipo, já vi cases você tem lá um fabricante, desses mais famosos de dispositivos industriais, e custa caro manter uma garantia, um suporte, etc, né. Mas que esses equipamentos também queimam, param de funcionar e tal. E já vi case, tive que lidar com cases de engenheiros indo comprar um dispositivo para repor na Santa Efigênia. Meu Então Deus. então é por aí, né, assim, obviamente que as lideranças estão mais atentas e tal, mas assim, é uma coisa que precisa disseminar, né, Uhum. post-it com senha, assim, não foge muito ao padrão também que a gente vê no mundo corporativo, né, em relação à educação, cibersegurança, vocês que são especialistas
no tema. É, eu acho que é muito isso, assim, né, entender a tecnologia, mas também saber que são as pessoas que vão lidar com aquilo, então elas precisam entender, precisam saber porque comprar um certo equipamento em um lugar X ou porque manter, esses sistemas, assim, são prejudiciais, né, eu acho que no fim Uhum. acaba indo para as pessoas, querendo ou não. Sim, sem dúvida. E, né, muitas empresas começam investindo em ferramentas, mas depois elas percebem que o problema pode ser outro, né. Quais são os erros mais comuns nesse início, que você tem observado que as empresas acabam cometendo referente a isso? Eu acho que a primeira coisa é não definir um baseline claro. Então, quais que são os não negociáveis? Acho que isso é um item importante daquilo. E aí, um baseline a gente fala tanto de aspectos de governança quanto os aspectos de tecnologia, por exemplo, e conscientização. Acho que o segundo ponto é subestimar o stakeholder. Então, achar que, não, você é de segurança, você que está cuidando ali, né, você é o fiel depositário do risco, né, mas você pouco alinha ou combina o jogo com os teus pares, de OT ou mesmo de TI. De TI até somos áreas irmãs, já é mais fácil, a gente tá mais acostumado a lidar, um com os outros, né, e funciona bem, via de regra. Mas, OT é um mundo novo, e eles não conhecem o nosso mundo, assim como a gente também não conhece o mundo deles. Então a aproximação é extremamente importante para que a gente não gere fricção e impacto no negócio. E muitas vezes a gente quer implementar uma tecnologia, como você falou, uma falha, começar por tecnologia, só por tecnologia ali, colocar um monte de coisa e não gera resultado, ou pior, gera um problema, né. Então, acho que são 2 aspectos importantes, pra você estabelecer. Acho que o terceiro ponto é os mandatos. Quem pode o quê, até onde um vai e por aí. Eu acho que isso é o combinado antes, que depois não sai caro. Com certeza. E falando agora um pouco de expansão, né, quando as organizações expandem, sejam porque cresceram ou porque foram para outros países, os riscos Hum. mudam e, né, por que isso muda ou por que esse gerenciamento deveria ser, ter mais atenção? Legal, até recentemente eu estava na Cosan em um ambiente com uma escala bem considerável, na própria S já era, mas, a Cosan também. E ali, enfim, eu acho que o que me traz à cabeça de aprendizado é que de fato múltiplos negócios, múltiplas localidades, você traz mais complexidade e diversidade para o ambiente. E isso importa. Imagina culturas diferentes, perfis de risco diferentes, eh, níveis de maturidade e segurança diferentes, múltiplos sistemas, enfim, acho que tecnologia no geral, mas tudo isso gera uma complexidade. Múltiplos vendors, né, acho que é outra coisa que é extremamente importante. Então você tem vendors, fabricantes diferentes, operadores diferentes no mundo todo, e você conseguir gerenciar o risco em escala é de fato um desafio muito grande que envolve, muita governança. É preciso muita governança. Estamos falando de políticas, de reporting, de visão de riscos, de testes de segurança para validar efetividade, maturidade, fazer gestão de riscos, análise de riscos, e muito oversight, nas dinâmicas de oversight, de alinhamento, de co-construção, de integração das operações, porque tem operações que são federadas e não federadas, né, centralizadas ou não, e aquilo, exige todo um cuidado, um trato que muitas vezes não dá para ser um one size fits all, né. Então você precisa, customizar, e aí gera o desafio de gerenciar tudo isso em escala, que não é uma coisa muito fácil não, mas é de fato muito mais complexo. Acho que short answer é isso, assim, muito mais complexo. Eu imagino. E, Hum. né, falando um pouco de ambientes, de situações de riscos, você até comentou das áreas e tal, mas existe, né, esse conflito entre segurança e operação, e quando a gente fala de risco, ao seu ver, essa decisão ela deveria ser em conjunto, deveria ser só de uma área, como que isso, funciona? Eu acho que o mais importante é discutir antes como ficaria esses mandatos,
quem faz o quê, até onde vai, e para mim o mais importante é o segundo mais importante é que seja uma co-construção, que seja uma definição a muitas mãos. Então de sentar, trazer obviamente como responsável, você trazer ali uma proposta, né, porque você está mexendo na operação, né, de várias unidades de negócio, enfim. Então como é que você, define e entende os outros lados para poder construir uma coisa que seja praticável e que traga um retorno para o negócio no nível de risco esperado pelo negócio. Então eu acho que, tudo isso é uma construção, uma jornada, é um entendimento. Então passa por, entender os principais processos de negócio, as principais tecnologias, os principais vendors, as principais operações, e a partir daí, definir quais os cenários de risco mais importantes, os mais preocupantes, e quais aqueles que vão ser priorizados. E como você vai atacar, né, entre aspas aqui, esses issues, esses desafios, esses riscos. E aí você vai combinando, negociando, influenciando, né, esse é o dia a dia da coisa, da profissão. Sim, e, né, falando um pouco disso, como definir esses limites claros entre autonomia nas plantas e também o controle central nessa segurança? Essa é a pergunta de US$ 1.000.000, mas eu acho Uma suposta resposta. eu não vejo que exista uma fórmula pronta. Eu acho que passa por aquilo que eu mencionei de co-construir, de entender os desafios, de ter um baseline claro, ter os não negociáveis de forma clara, e nesse desenho você vai iterando, refinando, vai falhando, vai reaprendendo, vai ajustando. Mas sempre com um olhar de priorizar o negócio. Eu acho que até porque a própria gestão do risco é em favor do negócio. Então você precisa olhar ali esse componente e ver como vai priorizar o negócio. E ali quem faz o quê, ou quem é responsável pelo quê, é uma construção. Se eu faço centralizado, ou as áreas de negócio preferem, eh, colocar de uma forma descentralizada, esse é um ponto importante, por exemplo, né. Imagina assim, em uma experiência que eu tive, a gente fez a centralização. O objetivo era aumentar a velocidade da maturidade para poder, essa capacidade mínima estar mais assegurada. Qual que era o problema? Em situações de incidentes e crises, você perde a proximidade do negócio, e a tomada de decisão fica mais difícil. Então é uma escolha que É você vai é umas fazer. coisas que você vai fazendo. Em outra situação, em outra experiência por onde eu passei, a gente descentralizou. E o objetivo era dar autonomia, era dar responsabilidade e responsabilização para a ponta. Qual que era o grande desafio? Qual que foi os grandes impactos? Na hora da crise, se perde coordenação. Cada um tá no seu canto. Então você pensar muito bem, previamente, indicar quais são os possíveis trade-offs de uma escolha ou de outra, é importante. Eu acho que mas de qualquer forma, o mais relevante é antes da conversa, antes da situação, antes do risco materializar, você discutir o que que pode vir a acontecer e o que que você vai focar, né, em ajustar, em definir como ritos, protocolos, RACE, né. E por isso não tem, tudo muito baseado em contexto, né. De novo, acho que diferente de TI, que também não deveria mais ser assim, na minha opinião, mas ainda muito focado em controle, todo mundo tem que ter tal controle, todo mundo tem que estar atrás do firewall de aplicação, toda rede, comunicação entre uma rede corporativa e a internet tem que passar por um firewall, é muito focado em controle. Em OT, é muito baseado em contexto, e o contexto já era o cenário de risco. Cenário de risco X. Se alguém entrar através de uma máquina, operativa, que opera uma subestação, acessar através do WhatsApp Web ou através de um phishing no e-mail corporativo dele, o que que a gente faz? Porque ele pode derrubar uma subestação, ele pode mandar um comando através da máquina do operador. Eu acho que a solução para isso é a gente segregar as máquinas. A máquina que acessa o ERP, acessa a internet, acessa o WhatsApp Web é uma,
E a máquina que opera a subestação, ela só conecta com a subestação e com os sistemas de escada, sistemas de OT. Então você separou. Tá, e na hora da crise, quem é responsável por tocar essa resposta ao incidente? Fulano e ciclano? Eu aqui na centralização, eu posso desligar a subestação para prevenir que vá para outras subestações? Eu posso dar um mandate para o operador fazer isso, ou quem dá o mandate é o gerente de operações, o head de operações e tal? Quem que sustenta e atualiza os patches desse ambiente, se for passivo de atualização? Vai ser TI, porque um desktop? Ou vai ser o próprio time de OT? Vai ser o time de OT que suporta o command center ou não? É o time de segurança que vai fazer? Então, todas essas decisões ali, para mim, é mais sentar e ver o que é o melhor para o negócio assim, precisa ser no-brainer, mas é contextual para aquele negócio. É, exatamente, entender o contexto que funciona, né, eu acho que é muito isso. E falando um pouco dessas decisões, né, quando a gente fala do board, às vezes eles não entendem muito bem, né, a questão de segurança e tudo mais. E quando a gente fala de OT, o que é importante que eles saibam, que eles entendam, para que eles estejam familiarizados com esse contexto? Legal, você traz um ponto que até o Fórum Econômico Mundial trouxe, né, não vou lembrar os indicadores de cabeça, mas 16%, enfim, 15%, 20%, eh, falando sobre o nível de governança e o nível de cuidado de reporting para conselho. Então ainda está muito imaturo, esse olhar de reporte para o conselho, e conselho também de fazer o trabalho dele de direcionamento, de oversight de cyber, principalmente OT. Acho que o grande desafio também é letramento. É começar, em vez de focar só em indicadores, é de você também trazer alguns especialistas e falar sobre o tema, começar a fazer aquele letramento, e aí proativamente você, como um CISO especialista da área de cyber, você vai direcionando aquilo que você entende como mais importante e vai buscando aquilo que você precisa de commitment, ou de alguém assinar embaixo, ou alguém te dar um direcionamento, para que você não seja ali quem está tomando decisões executivas que vão além de cyber, né, mas precisa também de direcionamento para cyber também do conselho, mas que vão além de cyber, vão para o negócio, de uma forma ali executiva na tua função, mas que deveria ser algo muito mais socializado e definido. Então acho que ainda tem uma jornada grande de letramento sobre o que que é segurança, e segurança industrial. Claro, tem casos e casos, empresas e empresas, né, mas o que eu tenho visto no geral é isso. É, e não só em OT, né, a gente vê muito também isso na segurança de forma geral, às vezes é muito difícil que eles entendam, porque a prioridade precisa ser segurança, ainda é uma jornada. Isso que você falou de conscientizar principalmente eles, porque aí é o que muita gente já até falou em outros episódios, quando você mostra o que as consequências do risco, o que podem acontecer, faz com que a pessoa entenda melhor do que você falar: "Não pode isso, não pode aquilo", se então, mostrar isso também ajuda eles a entenderem de uma forma geral. E você tocou no ponto fundamental, quando a gente conecta com riscos, né. Então, quando eu falei de contextos, você acaba trazendo cenários de riscos. E como é que isso conecta com os riscos corporativos? Se a gente em cyber, não olhar também a integração com as áreas de GRC, por exemplo, como é que a gente vai demonstrar como é que o risco cibernético afeta o negócio? Então, quando você faz um trabalho em conjunto com os times de Enterprise Risk Management, controles internos, auditoria, governança, ESG, são áreas super interessadas em fazer acontecer a dinâmica da governança não só para conselho, mas para a empresa como um todo. Então, acho que isso é extremamente crucial, trazer um olhar de riscos. Eu acho que é o que você está bem pontuando aí. E, né, você até mencionou disso, sobre os riscos em OT, nem sempre é possível eliminar tudo, mas eu acho que vocês trabalham muito com essa resiliência, né. E o que muda com essa estratégia, né, de tentar entender, em tentar encontrar essa resiliência? E resiliência é um termo muito bom que a gente, cada vez mais, enquanto ecossistema, precisa focar.
que é a capacidade de continuar operando enquanto você está ali sofrendo, um risco que está sendo materializado. Então, eu vejo que a oportunidade que a gente tem é de conectar a resiliência com essas operações de negócio e pensar primeiro naquilo que é mais relevante. Parece lugar comum, mas a gente ainda quer aplicar 100% de segurança, né, dos principais controles em tudo. E a gente quer tratar todos os riscos. É muito difícil ver alguém de segurança recomendar que se aceite um risco. A gente quer mitigar tudo, né? Que abraçar o Quer mundo. abraçar o mundo. E não é possível. Você vai ter que sempre priorizar. Então, assim, o grande desafio dos times de segurança é você pegar todo aquele mapa de problemas, de riscos, e, de uma forma mais efetiva possível, você conseguir escolher aqueles que têm maior retorno em redução de risco para os principais riscos de negócio. Então, tem algumas variáveis. Uma, quais são os principais impactos e riscos de negócio? Como é que esse mundo de problemas de segurança, riscos de segurança, conectam com esses principais riscos? E como é que eu priorizo isso aqui? Então, como é que eu priorizo e como é que eu sou efetivo em cada coisa? A tecnologia pode ser melhor aqui, a outra tecnologia pode ser melhor ali, um processo aqui já resolve. Então, assim, olhar essa dinâmica toda de variáveis e engenhar, né, o arquiteturar o que seria a melhor solução. Mas quando você traz resiliência, você ainda conecta essa ponta do tipo, tá, entendi também um processo do negócio e como é que ele sustenta enquanto alguma coisa daqui, que talvez eu não tenha previsto, ou previ, se materializou. E aí é um trabalho hercúleo de estar sempre repriorizando, revisando, repriorizando, aí sofreu um incidente, foi, poxa, não estava no meu foco, agora virou foco, esse aqui que era top 3 virou top 1000, sei lá. Recalcular a Você rota. vai recalculando, exato, acho que você pegou na veia, né? Recalcular a rota, é a coisa que a gente mais faz. E, né, agora a gente já está encaminhando para o final, a gente falou um pouco sobre esse engajamento da liderança, mas, né, como você falou, existem, vários setores, várias operações que estão conectadas, interligadas de alguma forma. E como que é possível fazer esse engajamento entre operação, liderança, engenharia, que a gente sabe que não dá para abraçar o mundo, mas que de uma forma eles entendam isso e não só para as operações, mas para quem está assistindo a gente também, porque eu acho que isso é um assunto novo, né, você até fez, recentemente, uma palestra sobre, você também pode falar um pouco disso, porque realmente é um assunto que não é muito presente, mas no geral, assim, como você pode falar para as pessoas entenderem, que todo mundo consiga enxergar melhor. Legal, bom ponto, Aninha. Assim, novamente, obrigado pelo convite, foi um prazer o papo aqui. E a segurança industrial, cibersegurança industrial, é um mundo novo a ser desbravado, tecnologias novas vêm surgindo de cyber, tá tendo cada vez mais integrações. Acho que o grande ponto pro CISO, para os times de segurança que operam nesse mundo, é sair do corporativo. É você ir para campo, sair dessa linha. E eu digo mais, isso também se aplica para o mundo não de infraestrutura crítica, né, empresas digital, mercado financeiro, é ir para campo para entender ali, e colocar o sapato de quem está rodando o negócio. Então, no caso de OT, ir pra planta, entender ali, se aproximar e ver como é que você pode ajudar, com uma escuta ativa muito, tranquila, né, entender qual que é a dor, como é que a gente está ali para, como é que a gente pode ajudar e quais que são as preocupações, enfim. E você consegue fazer isso indo para campo, né. Mas é um tema ainda muito, você falou do RSA, né, da apresentação lá fora, você vê ali, uma palestra que eu fiz foi para um grupo fechado de CISOs ali, dentro do próprio evento, e muita gente ainda, né, veio de outros mundos, mas, né, não conhece o mundo de segurança industrial. Então, é uma coisa bem divertida.
e tem muito interesse sobre isso. Então, eu acho que o grande desafio é também se letrar nesse mundo para você, eh, conseguir ajudar. Agora tem muito espaço, falta gente também, né, e as empresas precisam, então, todo mundo é sempre bem-vindo. Então conectar com os pares, com os colegas para entender ali como é que cada um está fazendo, trocar práticas, é extremamente importante, né. Criar essa comunidade, né, que eu acho que é um pouco disso, ainda mais quando esse assunto não é tão divulgado, acho que entender também com outras pessoas ajudam nisso, né. Sim, 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 sim. Mas Isso. acho que é isso então, Marco Túlio, muito obrigada pela Agradeço. sua disponibilidade, enfim, por falar um pouco com a gente, um assunto tão importante, é isso. Eu dou a palavra para você e a gente já finaliza. Não, mais uma vez obrigado, foi um prazer estar aqui com você, acho que é um papo bem bacana, super importante, e fico à disposição. É isso então, muito obrigada e até a próxima.